Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Edrei Lael Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Um argumento moral para a existência de Deus. O argumento moral é um dos mais debatidos argumentos para a existência de Deus entre filósofos profissionais, apologistas cristãos e pessoas comuns que simplesmente amam a defesa da fé ou que são descrentes. É um dos mais debatidos, é um dos mais falados, um dos mais reformulados e talvez um dos mais mal compreendidos. E já que estamos falando sobre uma mal compreensão do argumento moral para a existência de Deus, deixe-me dizer desde já que existem alguns mal-entendidos clássicos que eu gostaria de desmitificar a partir de agora. Primeiro, o argumento moral para a existência de Deus não quer dizer que a religião ajuda as pessoas moralmente. E como as pessoas entendem assim? Né? Aliás, muitas vezes quando você pergunta para alguém, por que você é religioso? Porque eu acho que a religião me ajuda moralmente. Isso pode ser verdade, claro, mas não é o propósito do argumento moral dizer que só através da religião a pessoa consegue valores morais objetivos ou ter uma vida moralmente boa. Isso não é verdade. O que o argumento moral tem a proposta de mostrar é que a existência de Deus é mais provável dado a existência de valores morais objetivos. E já já vamos entrar nesse assunto e vamos ver como é que isso acontece no argumento moral. Então, religião é um conceito, Deus é outro conceito. Nós vamos entrar nesse conceito que o argumento moral oferece para Deus daqui a pouco. Então, um outro ponto que, que é uma mal compreensão do argumento moral é que ele talvez quisesse dizer que ateus, pessoas que não acreditam em Deus, não podem ser moralmente boas. Mas isso também é um grande mal-entendido, porque o argumento quer mostrar que Deus é a melhor explicação para a existência de valores morais objetivos, de modo que provavelmente ninguém seria bom sem Deus. Mas isso não é o mesmo que dizer que ninguém é bom sem crer em Deus. E daqui a pouco vamos entrar num debate de ontologia, que é o ser, que é a existência em si, e a epistemologia, que é o conhecer, que é como você chega a ter o conhecimento de algo. E existe também na moralidade, no debate de filosofia moral, essa diferença entre ontologia moral e epistemologia moral. Mas deixe-me dizer que ano passado eu apresentei, através das redes sociais e do nosso site, um argumento moral para a existência de Deus que é dedutivo. É um argumento dedutivo porque a conclusão decorre das suas premissas. E as premissas estão organizadas em um silogismo. Então, deixe-me dizer a você que isso não é nada novo. Eu não estou trazendo um novo argumento, porque o argumento moral já foi debatido por C.S. Lewis, por Robert Adams, William Lane Craig, Paul Copan, Norman Geisler, Frank Turek, aqui entre apologistas populares, acadêmicos, filósofos, etc. Então, eu gostaria de apresentar um modelo desse mesmo argumento moral. No fim, a essência é a mesma do que os nossos debatedores cristãos, filósofos cristãos já têm dito. Mas ele começa defendendo a existência de valores morais objetivos. A primeira coisa que ele diz é que valores morais objetivos existem. Em segundo lugar, ele faz uma provocação. Dada a existência desses valores morais objetivos, ou a explicação para a existência deles está na sobrenaturalidade ou está na naturalidade. Esta é a segunda premissa. A primeira, valores morais objetivos existem. A segunda, ou esses valores morais objetivos estão fundados na realidade natural
ou na realidade sobrenatural. E, em terceiro lugar, os valores morais objetivos não estão fundados na realidade natural. Quarta premissa: então os valores morais objetivos estão fundados na realidade sobrenatural. Dentro dessa premissa, nós nos esforçamos para mostrar que essa realidade sobrenatural, que é, que é o fundamento dos valores morais objetivos, melhor se identifica com Deus. Isso pode ser uma premissa mais, ou pode ser uma subpremissa, digamos assim, está incluída nesta. E a conclusão é que Deus existe, certo? Então veja bem, deixe-me dizer a você que, por esse argumento começar a dizer que valores morais objetivos existem, provavelmente ele fica mais persuasivo, mais fácil de ser discutido com alguém que já pensa que valores morais objetivos existem. Isso porque você já se esforçaria em mostrar a verdade das demais premissas. Você não perderia tanto tempo dizendo que valores morais objetivos existem. E a primeira premissa é muito simples: valores morais objetivos existem. É de então que você passa a discutir outras premissas. Então, se fosse para ter uma premissa que é consenso, seria essa. No entanto, nós sabemos que não é verdade que todo mundo pensa que valores morais objetivos existem, mas nem por isso, nem porque vivemos, não é porque vivemos em um mundo relativista que valores morais objetivos não existem. Em primeiro lugar, o que é o valor moral objetivo? O valor moral objetivo é aquele que independe da mente humana, é aquele que independe da opinião humana. Seja essa opinião humana individual, por exemplo, eu penso e o outro não pensa. Desse jeito, é individual, certo? Ou universalizada. A maioria das pessoas pensam assim. Então, o valor moral objetivo, ele não depende nem da opinião humana individual, tampouco da opinião humana individualizada. Quer dizer, universalizada. Por quê? Porque valores morais objetivos são aqueles que dizem respeito a algo que é bom ou mal, certo ou errado, ainda que um grupo de pessoas digam ao contrário, ou ainda que uma pessoa, mesmo que seja influente, diga o contrário. E na verdade, todo ser humano sabe a respeito de coisas que são certas e erradas, boas ou más. Mas a discussão é se esses valores são objetivos ou não. E aí, quando você vai para o ensino médio, dificilmente alguém que fez o ensino médio não enfrentou essa pergunta. O professor de filosofia chega na sala e pergunta assim para os alunos: os valores morais são objetivos ou relativos? Ou objetivos ou subjetivos? E começa um debate na sala e ele, de repente, faz umas perguntas. Por exemplo, ele vai mostrando que cada aluno tem um certo grupo de valores que são discordantes entre si e que cada um teria a sua moralidade própria. Então ele conclui, portanto, os valores morais são relativos. Portanto, os valores morais são subjetivos. Agora, essa pergunta é falaciosa porque ela já infere, quer dizer, ela já parte do pressuposto de que os valores morais, eles só podem ter um tipo de natureza. Ou eles são relativos, ou eles são objetivos. Mas a pergunta correta a se fazer agora não é se os valores morais são objetivos ou relativos. Relativos que dependem da opinião, relativos que dependem do grupo em que você está inserido. A pergunta correta é se valores morais objetivos existem ou não. Porque quando você diz são, você está definindo todos os valores de um mesmo jeito. Você está definindo todos os valores de uma mesma forma. E é claro que em um mundo relativista como o que nós vivemos, isso já fique tão natural por causa da cosmovisão que está implícita na aula desse professor e que naturalmente se transferirá para a mente dos alunos e isso será para a vida. Então eu lembro de ter essa discussão com o meu professor de filosofia no ensino médio.
Quando ele fez essa pergunta, eu disse a ele: não, mas a pergunta correta é se valores morais objetivos existem. Porque se eles existem, pode muito bem haver valores morais relativos, subjetivos, que dependam da pessoa, que dependam do grupo, que dependam da opinião, mas ainda assim existem valores morais objetivos, aqueles que independem da opinião individual ou universalizada. E então o professor disse assim: ah, não, mas eu não posso dizer que existem valores morais objetivos, porque senão isso faz com que um grupo de pessoas se torne superior ou pense ser superior às outras e venha subjugá-las. E é assim que nascem os regimes totalitários e as ditaduras. E ele começou a condenar os regimes totalitários, ele começou a condenar a soberba, ele começou a condenar o fato de alguém querer saber mais que o outro, se sentir melhor que o outro. Mas o professor não percebeu, naturalmente não percebeu, porque depois eu chamei atenção para isso, que ele mesmo estava pregando valores morais objetivos ao dizer para mim que eu não poderia dizer que existem valores morais objetivos, porque isso faria com que pessoas subjugasse pessoas, escravizasse pessoas, humilhasse pessoas. Parece que aqui ele está condenando um certo tipo de atitude que ele acha deplorável. Não é que ele acha deplorável, é que é moralmente deplorável escravizar as pessoas. O nazismo, o fascismo, todos os regimes totalitários são moralmente errados. E veja bem, valores morais objetivos também não é a mesma coisa que valores morais universais, certo? Não é o mesmo que valor moral universal, valor moral objetivo. Por quê? Porque imagine você se os nazistas, já que mencionamos o nazismo, tivessem tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial e o nazismo se tornasse a moral comum do mundo e todo mundo achasse que o nazismo estava certo e todo mundo achasse que o nazismo era bom, ainda assim o nazismo estava moralmente errado. Então, por valores morais objetivos, essa premissa que diz que valores morais objetivos existem, quer dizer de valores que independem da opinião humana individual ou universalizada. Assassinar um inocente, maltratar uma criança por diversão, estuprar, não importa se alguém acha que isso é certo ou se alguém acha que isso é bom. Isso ainda assim é errado, isso ainda é moralmente mal. Diferenças morais entre as culturas, entre o tempo, entre a época. Isso não anula a verdade da existência de valores morais objetivos. Afinal, algumas culturas são moralmente superiores a outras. Senão, elas seriam apenas diferentes. Seria apenas uma diferença moral a sociedade atual não admitir a escravidão em relação à sociedade escravagista do século XVII aqui no Brasil, não haveria nenhuma evolução moral. Isso seria uma diferença moral, certo? Mas nós falamos em evolução moral, em progresso moral, justamente porque existe algo que C.S. Lewis chama de moralidade real. Existe um padrão moral objetivo. Ademais, uma situação pode ser moralmente boa em determinada circunstância, um caso pode ser moralmente bom em determinada circunstância e em outro não. Isso não quer dizer que valores morais não sejam objetivos, quer dizer que eles não são absolutos. Por exemplo, se eu tenho a imagem de alguém colocando um objeto perfurante na barriga de outra pessoa, bem, eu não posso dizer se isso é moralmente bom ou moralmente mal sem analisar o caso concreto. Por quê? Porque se você me dá a informação adicional de que isso é um assalto e o assaltante está ferindo a vítima, então eu vou dizer isso é moralmente mal. Agora, se você me der a informação adicional de que um médico está fazendo uma cirurgia em um paciente e precisa remover
um objeto, um corpo estranho do paciente, então eu vou dizer isso é moralmente bom. Mas isso não quer dizer que valores morais são relativos, muito menos subjetivos. Isso quer dizer que valores morais objetivos precisam ser aplicados no caso concreto e em cada caso há uma situação correta, há uma ação correta a se realizar. Agora, a segunda premissa diz que o fundamento desses valores morais está na realidade natural ou está na realidade sobrenatural. E isso aqui é um debate que acontece agora mesmo entre cristãos e ateístas. E o que eu quero dizer com realidade natural e com realidade sobrenatural provavelmente encontra um paralelo na definição que C.S. Lewis dá à natureza e à sobrenatureza em seu livro Milagres. Em seu livro Milagres, C.S. Lewis começa se preocupando em definir o que é sobrenatural e o que é natural. E ele deixa o leitor entender que natural seria aquilo que acontece por si só, que independe de uma força externa, de uma ação externa à própria natureza. Então, C.S. Lewis diz que o naturalista seria aquele para quem tudo o que existe é o mundo natural. Nada além do mundo natural existe. Já o sobrenaturalista é aquele que acha que o mundo natural existe, mas a última realidade das coisas não é algo que depende de si mesma, como a natureza que flui sem depender de uma força externa. Pelo contrário, a última realidade é uma realidade sobrenatural que está influenciando a natureza e que, às vezes, age nessa natureza através de milagres. Esse é um debate bem mais específico do livro de C.S. Lewis, mas eu gosto de aproveitar os conceitos para dizer que aqui no debate moral também isso influenciaria. Existe uma parte da filosofia moral que eu mencionei no início, chamada de ontologia moral. Então é comum que os filósofos perguntem onde está o fundamento dos valores morais objetivos. Não confunda fundamento dos valores morais objetivos com fontes da moralidade. A fonte da moralidade, para mim, pode ser a lei, pode ser os meus pais, pode ser o comportamento dos cidadãos. Isso tem a ver com epistemologia moral. Isso tem a ver como com como eu adquiro valores morais objetivos. Isso é epistemologia moral. Agora, a existência, o fundamento dos valores morais objetivos por si só, é uma discussão da ontologia moral. Por que existem valores morais objetivos de modo que eles se fundem em alguma coisa concreta? É uma discussão da ontologia moral. E aqui o que nós estamos fazendo não é epistemologia moral, é ontologia moral. No meu diálogo com o professor Alexandre Bonner, eu apresentei um modelo de argumento moral em que essa discussão ficou explícita, porque ele mencionou que uma Assembleia Constituinte poderia, através das reivindicações sociais, decidir o que era bom ou o que era melhor para aquela sociedade. E ele disse que os valores morais começam assim. Mas veja, ninguém está inventando o bem nessas discussões. O bem já existe, eles só estão decidindo no caso concreto e vendo que se adequa à realidade social. Ninguém inventa o bem. Aliás, eu vou adiantar um ponto, né? Porque o bem não é inventado, eu disse a ele. Mas, por enquanto, deixe-me falar a respeito desse fundamento que tanto cristãos quanto ateus têm debatido a respeito. Por exemplo, em 2011, William Lane Craig e Sam Harris debateram a questão: o fundamento da moralidade é natural ou sobrenatural? E o Sam Harris defendeu que é natural. Ele fala sobre o bem-estar das criaturas conscientes, como isso é o fundamento para os valores morais objetivos, baseado em seu livro Moral Landscape, né, Paisagem Moral. E o Lane Craig, como vocês já sabem, defende que o fundamento é Deus, então sobrenatural.
e ele apresentou um argumento dizendo que se Deus existe, então valores morais objetivos existem, mas se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Essa premissa, ela tem uma argumentação modesta, ela não quer afirmar que valores morais dependem de Deus. Ela só está dizendo que ou o fundamento está na realidade natural ou está na realidade sobrenatural. Se você é um ateu e está me ouvindo, se você é um agnóstico e está me ouvindo, se você é um não teísta e está me ouvindo, quero que você tenha em mente o seguinte: dada a existência de valores morais objetivos, que nós já discutimos na primeira premissa, então esses valores morais objetivos, se não dependem da opinião humana, nem individual, nem universalizada, eles precisam ter um fundamento. Se você encontra uma explicação para a existência desses valores morais objetivos que não dependa do sobrenatural, então o fundamento dessa realidade moral está na naturalidade. Mas se você que está me ouvindo é um teísta e é um cristão, você acha que esses valores morais objetivos emanam de Deus, então você acha que eles dependem da realidade sobrenatural. Então é só uma premissa para dizer que ou é um ou é outro. E aqui a realidade natural tem muito mais opções que a própria realidade sobrenatural. Então a segunda premissa é ou o fundamento dos valores morais objetivos está na realidade natural ou está na realidade sobrenatural. Ao meu ver, isso aqui é um ponto de provocação que cristãos e não cristãos podem concordar. Mas a premissa número 3 diz que o fundamento desses valores morais objetivos não está na realidade natural. E aqui eu diria que é a premissa mais controversa, até mesmo se você já estiver debatendo com alguém que pense que valores morais objetivos já existem. Lembre que eu disse que é psicologicamente vantajoso você apresentar esse argumento para alguém que já pensa que valores morais objetivos existem. E o que a premissa 3 faz é encontrar anuladores para a existência de valores morais objetivos se tudo o que existisse fosse a realidade natural, que é isso o que o naturalista defende, certo? É isso que o naturalismo defende. Tudo que existe é realidade natural, não existe ente sobrenatural nenhum. E então o proponente do argumento apresenta dois anuladores. O primeiro anulador é: se a realidade natural é tudo o que existe, então não há nela nada que seja intrinsecamente dotada de qualquer finalidade ética ou qualquer obrigação moral. Então, o primeiro anulador é que a realidade natural, por si só, pelo próprio conceito, por ser espontânea, ela só é, ela só acontece, ela só decorre. Você tem leis naturais, e essas leis naturais estão bem definidas, tudo segue um curso natural, não existe nenhuma intenção, não existe nenhuma finalidade, portanto, não há como você conceber um dever ser a partir do mero é. Essa é a velha discussão filosófica entre a oposição é dever ser. Para mencionar aqui Richard Dawkins, a referência está na sua tela, o universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se no fundo não há projeto, ou seja, design, propósito, bem ou mal. Nada a não ser uma indiferença cega e impiedosa. Então ele diz que o universo tem exatamente as propriedades que nós deveríamos esperar se não há nenhuma intenção nele. E como você sabe, Richard Dawkins é um ateu. Ele acha que o universo existe por conta própria e por forças espontâneas e que independem de qualquer coisa sobrenatural. É o relojoeiro cego em ação. Então veja, não há como você conceber no naturalismo por si só como valores morais objetivos existem se tudo é meramente espontâneo, sem nenhuma intenção.
É por esse motivo que Paul Copan diz o seguinte: é difícil ver como o naturalista ateu pode passar dos processos materiais sem valor, não conscientes à produção de valor e aos seres humanos portadores de direitos. Em segundo lugar, os proponentes desse argumento podem encontrar um outro anulador no naturalismo para a existência de valores morais objetivos, no sentido de que, se os valores morais objetivos existem, então o naturalismo não pode ser a explicação dele ou a realidade natural não pode sustentar por si só esses valores morais objetivos. Isso porque, no naturalismo casado com a evolução, a moralidade evoluiu tanto quanto as mãos, os pés e os dentes do ser humano evoluíram. Então, assim como a anatomia humana poderia ser diferente, de acordo com as pressões seletivas que talvez nós sofrêssemos, do mesmo modo, nossas crenças morais seriam de um outro tipo se nós tivéssemos sofrido outras pressões seletivas. Não esqueça que a evolução biológica trata o ser humano como um organismo sociobiológico. E a moralidade tem a função de aumentar as chances de sobrevivência. Então, as crenças morais que permanecem conosco são aquelas que ajudaram os nossos ancestrais e até hoje nossa espécie a sobreviver no meio em que estamos inseridos. Mas como se poderia dizer que o assassinato e o estupro são moralmente errados com esses dados do naturalismo e da evolução? Se em outra condição sociobiológica, isso seria totalmente aceitável. Existem autores que dizem muito bem, autores naturalistas, que o estupro se tornou um tabu porque simplesmente se tornou socialmente desvantajoso, sociobiologicamente desvantajoso. Não há por si só uma abominação moral nisso. Em outro caso, questões que são para nós moralmente deploráveis seriam totalmente aceitas. O assassinato e o estupro entram aqui. Por exemplo, o próprio Darwin tem uma declaração que ele faz em seu livro O Declínio do Homem em relação ao sexo, nesse sentido. Não tenho a intenção de sustentar que qualquer animal estritamente social teria adquirido exatamente o mesmo sentido moral que o nosso, se suas faculdades intelectuais se tornassem tão ativas e altamente desenvolvidas quanto no ser humano. E aqui Darwin já refuta aqueles que acham que basta nós sermos seres sociais para então desenvolvermos a moralidade que temos. Ele continua dizendo: se, por exemplo, para tomar um caso extremo, os seres humanos tivessem se desenvolvido exatamente nas mesmas condições que as abelhas, não há dúvida de que as mulheres solteiras, como as abelhas operárias, considerariam um dever sagrado matar seus irmãos e as mães se esforçariam para matar suas filhas férteis, e ninguém pensaria em interferir. A referência com certeza apareceu na sua tela. Você pode pesquisar mais a respeito desse livro em específico de Charles Darwin, em que ele dá essa declaração. Portanto, falamos de dois anuladores na realidade natural, ou melhor dizendo, se a realidade natural é tudo que existe para a existência de valores morais objetivos. Número um, o mero é não consegue explicar, não consegue sustentar o dever ser. E em segundo lugar, porque nossa moralidade, se a realidade natural é tudo o que existe, é dependente da evolução biológica e, portanto, ela não é necessária, não é objetiva, porque dado outros meios, outras pressões seletivas que os seres humanos se submetessem, nós teríamos um outro tipo de moralidade, poderíamos muito bem chamar o que é mal de bem, etc., e vice-versa. Isso não dá conta, mais uma vez, da existência de valores morais objetivos.
Até agora nós vimos que valores morais objetivos existem, ou o fundamento desses valores morais objetivos está na realidade natural ou está na realidade sobrenatural, mas esses valores morais objetivos não estão na realidade natural. Então nós temos a premissa número 4, que logo o fundamento desses valores morais objetivos está na realidade sobrenatural. Então, mesmo que não seja intuitivo ou que você não goste da conclusão, se você admite as premissas 1, 2 e 3, você então deve concluir a premissa 4, que o fundamento desses valores morais objetivos está na realidade sobrenatural. Mas como se não bastasse, nós também poderíamos dizer, em uma espécie de argumento complementar, que a alternativa teísta é bem-sucedida porque ela não pede que o torne-se dever ser, e tampouco depende de algo meramente contingente, como a evolução biológica. Deus, que é um ser necessário, e por favor, estudar o conceito de contingência e necessidade para entender o argumento nesse ponto. Deus, que é um ser necessário, por definição sobrenatural e totalmente bondoso, pode muito bem ser a fonte desses valores morais objetivos. Na evolução biológica e no naturalismo, você não consegue explicar nem a responsabilidade moral, nem valores morais objetivos por causa dos dois anuladores que nós vimos, dentre outros. Pelo menos esses dois nós vimos, mas no teísmo cristão você tem uma boa explicação para a existência desses valores morais objetivos a partir de um ser sobrenatural, todo bondoso, que seja por via evolução ou não, criou o mundo e inclusive os seres humanos dotados de sua imagem e semelhança. Ademais, é muito interessante que os teístas tenham uma visão pessoal de Deus, porque a moralidade não existe independente de pessoa. Nós vimos que os valores morais são objetivos, então eles independem da mente humana, seja essa mente humana individual, seja mentes humanas no sentido de grupo, no sentido universalizado. Mas veja que ainda assim esses valores morais dependem de uma mente, dependem de alguém que seja pessoal. E nesse caso é Deus, que por definição é pessoal. Até porque fica difícil entender a existência de valores morais objetivos que independam de pessoas. Como é que eu posso falar de amor sem uma relação entre duas pessoas amorosas? Como é que eu posso falar de justiça sem um caso de uma pessoa que foi justa? Esses valores morais não são meras abstrações, mas dependem da pessoalidade, nesse caso, da pessoalidade de Deus. Deus é amor, porque ele é amoroso. Quando você olha para outras teorias que tentam fundar os valores morais objetivos no sobrepesamento de decisões, qual decisão tem as melhores consequências, isso parece que cai em um mero consequencialismo e temos problemas com isso também. Até porque valores morais objetivos independem das consequências boas ou más que isso trará para mim, na minha opinião, porque justamente valores morais objetivos independem da opinião. E veja que esse conceito de boas ou más que eu dei para consequências não é o mesmo conceito de bom ou mal no sentido moral, tá bom? Eu quis falar de consequências agradáveis e desagradáveis. Às vezes, coisas boas nos trazem consequências desagradáveis à primeira vista. Existe uma objeção para a existência de Deus explicar valores morais objetivos, que é o dilema de Eudifro, mas o dilema de Eudifro também já foi amplamente respondido pelos teístas. Em suma, uma versão monoteísta desse dilema diz que Deus não pode ser a explicação para os valores morais objetivos, porque se Deus quer que algo seja bom, ou se Deus manda fazer algo porque aquilo é bom, no primeiro caso, Deus é arbitrário, e no segundo caso, a moralidade independe de Deus. Porém, Deus nem quer que algo seja feito porque isso é bom,
e Deus nem decide arbitrariamente o que é bom. Deus é o próprio bem. Deus é, como disse Santo Anselmo, é o maior ser concebível. A moralidade está presente nele mesmo. O que se afasta dele é mal e o que se aproxima dele é bem. Lembrando que ateus podem ser pessoas moralmente boas porque eles vivem em um mundo em que Deus existe, independentemente se eles acreditam ou não nisso. Eu poderia muito bem não acreditar em algo e ainda assim usufruir das benesses disso. E acho que é o mesmo caso para os ateus. Deus é a fonte dos valores morais objetivos. Epistemologicamente, esses valores morais objetivos não dependem da ciência de que Deus existe para que eles sejam usufruídos, apesar de que ontologicamente sim, a existência de Deus é imprescindível para a existência desses valores morais objetivos. Portanto, Deus existe. Essa é a conclusão desse argumento moral para a existência de Deus. Então, recapitulando, valores morais objetivos existem, ou esses valores morais estão na realidade natural ou estão na realidade sobrenatural. Esses valores morais objetivos não estão na realidade natural, então esses valores morais objetivos estão na realidade sobrenatural. Essa realidade sobrenatural é Deus, portanto, Deus existe. Muito obrigado por ouvir e assistir. Deus abençoe você e a sua casa. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários e nos deixe saber. Abraços.